Bem-vindo a esta sua aula de número 5. Reparta, seja honesto, contente-se com o que você tem. Quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe essa aula comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 8, lá no versículo de número 14. Enquanto você pega a sua Bíblia, deixa ela aberta, eu quero te apresentar um livro que inclusive está no link para você depois consultar. Ele está aqui no meu iPad, que eu não estou com ele físico aqui. Esse livro do Tim Keller, tá? Ele tem totalmente em português e ele tem para você aí, para você poder consultar boa parte daquilo que eu vou falar. Mistérios de Misericórdia, o chamado para a Estrada de Jericó, do Tim Keller. Tim Keller é um presbiteriano de Nova York, um cara brilhante, que eu conheci cerca de uma década atrás e a partir daí nunca mais eu parei de acompanhar os seus próprios materiais. Muitas coisas das quais o filtro do que eu falo de Jesus tem a ver com o que o Tim Keller tem abordado. Não sei se você está notando, hoje eu estou com um aspecto um pouco diferente, né? Vou ficar agora com a barba bem legal, bem bonita. Torça por mim para que dê tudo certo, tá? Seu texto está aberto? Vamos acompanhar então. Lá no 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo de número 14, vai abrir para nós esse tema tão belo sobre repartir, sobre seja honesto e contentamento com aquilo que você tem. Versículo de número 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Pois bem, esse nosso tema que você está pegando agora é um tema que, na verdade, ele é um tema muito amplo em toda a Escritura. Como nós estamos falando do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, claro que o nosso foco prioritário é esse, mas hoje nós vamos começar daqui, tá? Desse texto que eu abri para você, que é um texto onde o apóstolo Paulo está falando para os irmãos que insistiram em dar oferta, mesmo não podendo contribuir, os irmãos insistiram, e Paulo então fala que, olha, é muito bacana a atitude de vocês, porque isso vai redundar em melhoria financeira para aqueles irmãos que precisam da ajuda e vai haver então uma igualdade. Igualdade aqui nesse sentido para Paulo não é necessariamente todo mundo ter a mesma posse, não é nesse sentido. É o sentido que não há necessidade que haja fome e necessidades especiais entre os irmãos, ou seja, precisamos ter falta de escassez. Tá? Suprimento para todos, igualmente para todos. É neste sentido. Quando você vai então para a Bíblia, é muito bom que você repare que desde o Antigo Testamento, você pegando ali de Gênesis até o finalzinho de Malaquias, durante toda a história, você vai acompanhar que esse tema da terra, o tema, por exemplo, do alimento, do pobre, essas questões como um todo, você percebe que nós estamos falando sobre justiça social. Então a noção de Deus, de Javé, a maneira que foi colocado isso na Torá, se você ler o Êxodo capítulo 20, você vai perceber que os mandamentos estão todos corporificados em cima da proteção da terra, em cima da proteção do pobre. Tem códigos específicos aí que protegem aquele que é órfão, aquele que é estrangeiro. Então, o tempo todo você percebe em muitos lugares da Escritura a preocupação de Deus, Javé, até então, o Deus monoteísta do Antigo Testamento, com essa preocupação com a justiça social. Quando você dá um salto para o Novo Testamento, você percebe uma espiritualidade que está primária, por isso fala igreja primitiva. Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, quando a igreja começa, você percebe uma espiritualidade primária, que começou coletiva, com o escrito das cartas, das missivas, das epístolas, tanto de Paulo quanto dos outros irmãos. Aí você percebe uma escritura que foi trabalhada, além depois da oral, foi trabalhada para uma espiritualidade comunitária. Então você percebe, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você percebe esse assunto sendo ampliado na Escritura de forma muito bacana, esses dois grandes eixos, justiça social e espiritualidade comunitária. Queria que você abrisse comigo então um texto da Escritura que está aí em Lucas,
Os nossos textos todos agora vão para os evangelhos, depois só mais um na outra aula, tá? Que nós vamos sair. Mas vamos concentrar hoje, e quando eu estava fazendo esse esboço, só depois que eu vi que eu não conseguia sair do evangelho de Lucas. É um texto maravilhoso. Vamos para Lucas capítulo 3, lá no versículo de número 10 até o versículo de número 14. Para a gente fazer umas perguntas, umas introduções, e depois no outro vídeo nós vamos abrir para 5 pontos em cima desse grande tema. Então, Lucas capítulo 3, versículo aí de número 10 até o versículo de número 14. Acompanhe comigo, vai dizer assim, ó. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Olha quem é o público, multidões. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, para serem batizados, aí no caso por João, tá? E perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? E o João então respondeu, não cobiceis mais que o estipulado. Também soldados perguntaram-lhe, e nós, que faremos? E ele lhes diz, a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, de novo, aparece no cenário aí dos evangelhos, esse cenário político, social, né, dos evangelhos, as multidões, os publicanos e, de novo, aí os soldados. O que a gente aprende um pouquinho mais com esse cenário aí? É que o evangelista João, o profeta João, que até tentaram confundir João, quer dizer, com Jesus, né? Quando viram Jesus, quem é este, né? Será João? Será Elias? Mas enfim, o que de fato está ocorrendo aqui é que o João cai de paraquedas nos evangelhos, já como um cara ultra revolucionário. E ele toca numa questão que é uma questão já maltratada, uma questão mal digerida desde o Antigo Testamento. E quando ele faz isso nos evangelhos, aqui na época, para abrir o discurso, para preparar o terreno para Jesus, ele já ganha terríveis inimigos. Estou falando no caso do João. No entanto, morreu com a cabeça, uma bandeja foi pedido, né? Enfim, isso é tema para outros assuntos. Mas o fato é que esse camarada aqui, então, ele já aparece no cenário com essa preocupação neotestamentária. A sua veia, como é que é o nome, gente? Profética, isso, a sua veia profética já está ali esquentando no seu sangue. E essa questão do pobre, do estrangeiro, daquilo que é socialmente já não mais aceitável, esse desprezo pela palavra de Deus, são essas coisas que o João começa a bater muito forte, até porque a maneira que se veste, onde se vive, a maneira que se fala, um discurso extremamente duro, chamando o povo de um monte de nome que eles não queriam ouvir, e na verdade ele não era ainda o Cristo, ele estava só preparando o discurso para o mestre chegar. Um pouquinho mais adiante, você vê em Lucas no capítulo 4, Lucas lá no capítulo 4, lá no versículo de número 16, aí você percebe que a missão de Jesus começa a partir disso aí, de todo esse cenário que eu mostrei para você do Antigo Testamento, João abrindo o terreno para que Jesus aparecesse, João batiza Jesus, e depois então Jesus capturado pela visão profética de Isaías 61, Jesus aparece aqui então no cenário e ele cita para o público religioso este texto de Lucas capítulo 4, lá no versículo 16 até o 21. Ele está citando na pessoa dele a profecia de Isaías 61. E esse texto do Isaías 61, dito na boca de Jesus aqui, e o evangelista Lucas verbalizando isso, fotografou Jesus, o momento seu histórico, aí no Lucas capítulo 4, versículo 16, o evangelista diz assim, Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Então, lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo-lhe o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí ele leu a profecia de Isaías para todo aquele público religioso que a gente vem conversando nesses vídeos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou-lhes a dizer Jesus: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Minha gente, vocês já repararam no impacto, na paulada que Jesus deu na cara daquele religioso? O Jesus jovem, menos de 33 anos de idade, diz para os anciãos da sua época e fala: olha, hoje se cumpriu na minha pele, na minha voz, a profecia milenar de Isaías. Eu sou a profecia viva, eu vim para isso. E é isso que eu venho conversando então com você. O ministério de Jesus nasce a partir disso. Então, quando eu cito a você essa temática de reparta, seja honesto, contente com o que você tem que entender o percurso que a coisa foi ganhando para que no discurso de Jesus ganhe essa tônica desse evangelho para os pobres. Detalhe, quando você vê aquela teologia da libertação, do Leonardo Boff, por exemplo, sobretudo na América Latina, a teologia da libertação nasce debaixo dessa égide, nasce debaixo dessa face, da teologia ancorada no evangelho focado nos pobres. Ok? Vai aí então para o seu segundo vídeo, para a sua continuação dessa aula, onde nós vamos explorar 5 pontos, 5 lições de Jesus em cima desse tema tão maravilhoso.